Agora, Carla, você falava sobre a prática do home office, né, em algumas empresas, naquelas em que há essa possibilidade, ou em que é possível fazer essa negociação com os chefes, com os patrões. A gente ainda não tem a exata dimensão da quantidade de impactos que essa pandemia vai deixar em toda a nossa geração, né? Porque a quantidade de enlutados, de pessoas direto ou indiretamente envolvidas nos casos de morte, de internação, as sequelas todas, o impacto na educação, sobre o qual a gente fala já há mais de um ano aqui. Na economia, sem dúvida nenhuma, comércio que quebrou, empresa que quebrou, gente que perdeu emprego, gente que empobreceu, que mudou o padrão completamente de vida, gente que estava na condição de pobreza, virou miserável, classe média que virou, que passou para a camada já da pobreza. Eu estava lendo aqui alguns desses impactos. Aliás, tem uma entrevista boa em um dos jornais de hoje, eu já não vou lembrar, mas é do Mário Sérgio Cortella, falando um pouco sobre isso. E tem alguns aspectos, né? Quando a gente pega os jornais, a gente vê vários desses aspectos de mudança. Eu estava lendo, as viagens a negócios jamais voltarão a ser o que um dia foram, né? Você não consegue mais imaginar hoje aquelas pessoas que faziam ponte aérea Rio-São Paulo 2, 3 vezes na semana para fazer uma reunião de trabalho. Esquece isso. E tem um impacto importante isso porque... claro, eu estou fazendo um recorte entre muitos aqui, mas porque São Paulo vive do turismo de negócios. Esse tipo de turismo praticamente não vai mais acontecer. E tem aqueles impactos muito mais graves e que a gente vai enxergar talvez só num longo prazo. Está na capa do Estadão de hoje. A queda na expectativa de vida do brasileiro. Pela primeira vez desde 1940. Pela primeira vez desde 1940, a pandemia está levando os brasileiros a viver menos. Antes da Covid-19, a expectativa de vida era, em média, de 76,6 anos. Com o aumento das mortes pelo coronavírus, esse resultado deve cair para 74,6. E aí há recortes aqui nessa reportagem de um estudo feito pela demógrafa Márcia de Castro, do Departamento de Saúde Global de Harvard. Ela faz aqui os recortes região por região. Região Norte, por exemplo, tem um número mais significativo. O Distrito Federal, o local mais afetado também, com uma redução de 3,68 anos na expectativa de vida. Então, é algo muito drástico e importante na nossa geração. Pela primeira vez, queda na expectativa de vida desde 1940. Se a gente for imaginar que está praticamente dado que em algum momento a gente vai bater em 500 mil mortos na pandemia, Sheila, isso representa algo em torno de 0,25% da população. É muita coisa, 0, algo, parece que é algo irrisório, né? É muita coisa, não tem nada nesse momento que mata tanto, mas nem de longe. É como se fosse o Usain Bolt correndo com 7 outros caras acima do peso e sedentários. É de longe o que mais mata pessoas hoje no Brasil, muito distante da violência, muito distante das doenças cardiovasculares, de tumores que costumam matar muita gente, de outras infecções. Então é um negócio que vai causar um impacto social muito grande nas próximas gerações. E a gente falava sobre as aglomerações perfeitamente dispensáveis e evitáveis. Alguém poderá perguntar e questionar, como questionou aqui no chat, lá vem vocês falarem que a culpa é do governo. A gente não vai falar isso, né? As pessoas têm as suas responsabilidades individuais, independentemente de quem ocupe o Palácio do Planalto. Então, a culpa dessas aglomerações, a culpa não é de Jair Bolsonaro, não é do ministro da Saúde, mas o exemplo vem de cima. Isso a gente não pode deixar de dizer. Houvesse, desde lá atrás, um exemplo da principal liderança política do país, discursos no sentido certo, um trabalho coordenado com governadores, é possível apostar sem medo de errar que teríamos alguns milhares, talvez algumas dezenas de milhares, talvez uma centena de milhares de mortos a menos no Brasil. Jamais saberemos, mas é possível cravar isso sim. Exemplo, no sábado o presidente foi a Goianópolis, em Goiás, numa visita que estava fora da agenda, mobilizou muito dinheiro, uma grande estrutura de seguranças, de funcionários, 2 helicópteros para esse deslocamento a essa região onde Bolsonaro ainda tem muito apoio, causou uma tremenda de uma aglomeração entre os moradores e, embora usasse máscara na maior parte na maior parte da visita, Bolsonaro apertou nada menos, Sheila, que 144 mãos.
segundo a contabilidade que foi feita pelos jornalistas que estavam no local. Apertou 144 mãos e depois dessas 144 mãos foi lá e pegou um bebê no colo. A fotografia circulou aí pelos portais e pelos jornais. Quer dizer, a possibilidade de que o vírus não tenha circulado pelas mãos do presidente e de seus apoiadores é praticamente zero. Ou seja, tivemos ali um claro foco da doença provocado única e exclusivamente por ação de Jair Bolsonaro. Qual é a diferença dessa aglomeração que Bolsonaro fez para gerar boas fotos, boas imagens como essa dele segurando o bebê e da turma que estava lá lotando o barco em Manaus? Nenhuma. Era algo completamente dispensável. O presidente poderia muito bem ter passado o sábado no Palácio do Planalto 144 mãos. Aí fica difícil você exigir que o brasileiro aqui no andar de baixo cumpra as medidas sanitárias.